chegada do estudo, mais um estudo da casa, do livro Céu e Inferno, e para que possamos acalmar os nossos corações, vamos ler um item do livro Antônio de Aquino Reflexões, o item 80. Uma das coisas que o homem mais deve procurar em sua vida é a alegria de viver, seja ela na carne, seja ela em espírito. Deve procurar a alegria de viver como quem gosta de caminhar em busca do futuro, como quem diz para Deus: Senhor, eis-me aqui, ajuda-me no processo de evolução, na minha caminhada. E o homem despirá de si todas as túnicas que não lhes interessam, para ficar em espírito e em verdade com o próprio Criador e aquele seu Filho bem-amado, Jesus. E depois da leitura dessa belíssimo item, que a gente possa realmente partir em busca da nossa felicidade, mas principalmente lembrando sempre da presença do nosso querido irmão Jesus, do nosso irmão maior, o nosso querido irmão Jesus. E assim eu convido a todos para que possamos fazer uma prece para darmos início ao estudo de hoje. Senhor Jesus, querido amigo, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos mais uma vez na casa de irmão Clarencio, envolvido pela espiritualidade amiga que amorosamente se coloca à disposição para nos auxiliar, fortalecendo o nosso caminhar aqui na Terra. Que possamos pedir o amparo e a sustentação para o estudo de hoje, do livro Céu e Inferno, e que os bons espíritos se façam presentes, Senhor, junto a nós. Pedimos então a permissão a Deus nosso Pai, para que possamos dar por iniciado o estudo de hoje. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Bom, graças a Deus, que possamos dar continuidade ao estudo do livro Céu e Inferno. E hoje vamos estudar, que nós já passamos para a parte dos exemplos, e essa parte é muito interessante porque a gente vai estudando diversos espíritos, diversas formas de chegada ao plano espiritual, e isso vai nos trazendo diversas reflexões a respeito da vida do espírito, tanto encarnado quanto daqueles que já partiram para o plano espiritual, e como nós devemos viver aqui na Terra. E isso, esse espírito que nós vamos estudar hoje, que é o Van Durst, ele é um espírito que, nas suas reflexões trazidas para nós, através de Kardec, eu fiquei me perguntando qual era o verdadeiro motivo de Kardec ter escolhido esse espírito para fazer parte desse legado, desse compilado de estudos e reflexões que Kardec juntou no livro Céu e Inferno, para que a gente possa ter de verdade um material concreto de estudo, porque esse espírito ele esteve junto a nós encarnado, E como ele vem falando aqui, ele viveu por 80 anos encarnado, porém não temos muitas informações da sua vida nesses 80 anos aqui encarnado na Terra. Porém, no estudo que nós vamos fazer da tarde de hoje, a análise que Kardec vai nos trazer, é uma análise muito pequena do momento do seu desencarne, entre a perturbação e a consciência adquirida por ele após esse momento de perturbação que todos nós passamos ao desencarnar. E é bem interessante porque eu fiquei pensando meu Deus, qual é o objetivo de Kardec trazer esse espírito para o estudo com tão pouca informação da sua vida, Porque é tão bom a gente saber o que aconteceu para que a gente possa analisar. Foi um bom pai, foi um bom trabalhador, ele foi um bom amigo, mas aqui são poucas as informações a esse respeito, porém são muito claras essas informações, Então Kardec ele era minucioso na escolha do espírito, mas principalmente minucioso ao colocar
determinadas palavras e principalmente colocando a fala do Espírito de uma forma a nos identificar, para que a gente se identifique bem, né, com a característica dele, porque ele é classificado um espírito feliz. Então, peraí, um espírito feliz, qual é a sua primeira... quando a gente fala de um espírito feliz, a gente lembra do quê? O espírito sobrepõe a matéria. Então, ao viver esse espírito, Van Dort, ele é um espírito encarnado que se sobrepunha à matéria. Então, ele já tinha uma posição dentro da sociedade voltada para o bem. Porque se ele é classificado um espírito feliz, então ele teve uma encarnação muito proveitosa no sentido moral. Ele aproveitou essa encarnação para fazer tudo de bom que ele podia fazer. Tudo que era possível ao seu espírito produzir de bondade numa encarnação de 80 anos. Porque se ao chegar ao plano espiritual ele é classificado como um espírito feliz, é sinal que ele cumpriu com seus deveres morais, espirituais, com seus deveres civis, onde ele se encontrava, né, dentro da sociedade, porque se não fosse assim, ele não teria condições de ser classificado como um espírito feliz. E aí é interessante, né, quando a gente fala do espírito que cumpre o seu dever moral, espiritual e quando ele se coloca dentro da sociedade, a gente vai lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sedes Felizes, que quando a gente faz um estudo sistemático, né, da doutrina aqui na casa, através do livro Céu e Inferno, esse trecho, né, é esse item que abre o estudo desse espírito, que é o capítulo 17, Sedes Perfeitos, o item 7, o dever. E aí eu falei, poxa, deixa eu pegar realmente o que quer dizer o dever. E aí, lendo um trechinho do livro, eu pude compreender o porquê esse espírito faz parte sendo um espírito feliz. Porque ele fala assim, a introdução dos espíritos, no item 7, né, do capítulo 17, o dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo e em primeiro lugar, e depois dos outros. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mínimos detalhes e também nos atos mais elevados. Quero falar aqui apenas do dever moral e não dos das profissões lhe impõem. Então, os espíritos vêm aqui falando, né, através desse item, o item 7, o dever, que é Lázaro, que ele vem falando. Nesse primeiro parágrafo, ele vai falar prioritariamente do dever moral, do dever cumprido, né, por todos nós, encarnados e desencarnados. Nós temos um dever a cumprir. Esse dever é para com a lei de Deus, a lei natural que todos nós vivemos com essa lei. E esse espírito Van Dort, ele vem justamente, né, como ele vem falando aqui, né, como ele é um espírito feliz, ele é um espírito que viveu perfeitamente essa lei. Ele conseguiu, mesmo 80 anos de sua vida, ele teve a experiência de cumprir com o seu dever moral para com a lei natural. E aí ele vem falando aqui, né, Kardec se reporta ao espírito protetor dele, pedindo autorização para que ele pudesse ser evocado e trouxesse algumas informações. E aí ele vem falando, o espírito protetor dele vem falando. Pouco depois do seu decesso, tendo um médium perguntado ao seu guia se poderia evocá-lo, respondeu-lhes. O espírito fala, né? Este espírito lentamente se refaz de sua perturbação, e enquanto possa responder-vos imediatamente, muitas mágoas lhe causaria tal comunicação. Peço-vos esperais ainda uns 4 dias, pois até lá ele saberá das boas intenções manifestadas a seu respeito. Então, esse espírito, ao desencarnar, ele permanece
permanece em perturbação, que é algo natural que acontece com todos os espíritos ao desencarnar. Ele entrou numa perturbação que naquele momento ele não teria condições de passar nada que pudesse auxiliar Kardec para seus estudos e deixar como objeto de estudo futuro. E aí o espírito pede, vamos esperar uns 4 dias para que ele possa se refazer, né, porque ele ainda não está compreendendo o que realmente está acontecendo com ele, mas que no futuro, né, esse futuro muito próximo, daqui a 4 dias, tentaremos mais uma vez fazer essa comunicação com esse espírito. E passados esses 4 dias, ele mesmo passa a comunicação. Aí ele fala assim: meu amigo, bem leve na balança da eternidade foi o fardo da minha existência. E é muito interessante quando o espírito diz que a sua existência foi um fardo leve. E aí eu volto ao item lido, o primeiro parágrafo, né, do item lido, do item 7, que é o dever. Ele viveu como nós estamos vivendo num planeta de prova e expiação. Não poderia ser diferente para ele. Mas qual é a visão desse espírito de ter tido na existência, né, da eternidade, uma encarnação com um fardo leve? Ele era cumpridor dos deveres morais. Ele conseguia ter ali a sua experiência encarnada de uma forma leve, porque mesmo com pouco conhecimento doutrinário, que ele não possuía conhecimento doutrinário, ele tinha uma vida moralmente elevada. Ele buscava fazer tudo aquilo que era possível dentro das suas oportunidades de fazer o bem. E é só tendo o conhecimento dessas 2 leituras é que a gente pode entender como um espírito pode chegar ao plano espiritual tendo esse tipo de sensação de ter tido uma vida leve, mesmo se encontrando num período muito difícil do planeta, que nós vivemos num planeta de prova e expiação. E aí ele vem falando, né? E no entanto, bem longe estou de ser feliz. Olha a humildade desse espírito. Ele é um espírito feliz, classificado como espírito feliz, mas ainda percebe o quanto ele precisa crescer para ser de fato um espírito feliz, porque ele precisa ter uma visão ampliada, né, da espiritualidade para realmente perceber que a felicidade é algo muito além do que nós ainda imaginamos, porque ele já é classificado no espírito feliz. Aí ele fala aqui: na minha condição humilde e relativamente ditosa é de quem não fez o mal. Então, ele foi um espírito que, estando encarnado, ele não fazia mal algum. Muito pelo contrário, ele trabalhava sempre em prol do bem, pois só assim a gente consegue chegar à espiritualidade com essa classificação de espírito feliz, porque na sua consciência não acusava nada que pudesse dar a ele desgosto de uma vida inteira de insatisfação. Ele sempre buscava fazer o bem, ele sempre estava disponível para as vontades do Pai. Ele se colocava sempre em posição de humilde servo dentro da sua encarnação. O que ele podia fazer de bom e de belo para o outro, era isso que ele fazia. Ele era cumpridor dos deveres morais.
como ele bem fala aqui, né? É de quem não fez o mal. E aí ele continua: o que sinto é não ter conhecido o que horas conheceis, porque a minha perturbação não se prolongaria tanto, seria menos dolorosa. Então, ele deixa bem claro aqui no primeiro parágrafo, né, do C da sua comunicação, que ele não tinha conhecimento doutrinário, que ele não possuía um conhecimento da doutrina espírita. Porém, ele vivia de uma forma, moralmente falando, elevada. Mas ele não tinha conhecimento da vida futura, do que acontecia, como ele era recebido, como se desligava o corpo físico do corpo espiritual, como era o apagar das luzes, né, digamos assim, da matéria, e esse ascender da vida espiritual. Tudo para ele era, naquele instante, uma novidade. E uma novidade que, pela falta do conhecimento, foi bem dolorosa, né? Então ele ficou em aproximadamente 4 dias que ele se encontrou em perturbação. E ele fala que foi doloroso, que ele não compreendia, ele está ainda ligado ao corpo físico, mas sem poder usar a matéria, porque ele já estava muito mais desligado, né? Portanto, muito mais no plano espiritual do que no plano físico. E isso, para ele, foi muito doloroso, porque ele não tinha a compreensão da chegada do plano espiritual. E aí a gente vai lá no livro dos Espíritos, né, que vem falando na questão 165, do capítulo 3º, que fala da encarnação dos espíritos, da volta à vida espiritual, que é aquele momento do desencarne. Então os espíritos traz para a gente assim, na questão 165, o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Aí os espíritos respondem: influência muito grande, por isso o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Então, ter o conhecimento é muito bom, porque vai ajudar naquele momento do desenlace, que toda uma equipe espiritual se prontifica a fazer o corte dos laços fluídicos, né, que ligam o espírito ao corpo de carne naquele instante. Isso faz com que seja tudo mais tranquilo, né? Facilita aquele momento. Se eu sei como acontece esse desligamento, eu vou fazer o quê? Eu vou colaborar com aqueles trabalhadores daquele instante. Eu vou me manter tranquilo, eu vou me manter em prece, eu vou ter a oportunidade de colaborar. Mas uma coisa muito importante que os espíritos falam aqui, que a ascensão moral, o coração puro, a consciência tranquila, o dever cumprido também colabora muito, porque se eu não tenho esses elementos dentro de mim, dentro da consciência do espírito, eu vou ter muita dificuldade a desencarnar, porque eu vou me sentir culpado, eu vou ter medo do que eu vou encontrar, eu não vou ter auxílio, né? Eu não vou perceber o auxílio, porque isso é algo que a gente precisa levar em consideração. Se eu tenho a minha mente culpada, eu tenho dúvidas, eu tenho medo, nem o auxílio da espiritualidade amiga eu vou perceber naquele momento ali que eu estou em desespero, né? Que é o que justamente acontece conosco. Quantas vezes a gente entra em desespero e a gente não percebe auxílio? E aí foi justamente o que aconteceu com esse espírito. Ele não tinha conhecimento doutrinário do que acontecia, como se dava, que ele estava amparado, que ele estava ali envolvido em amor. Ele não conseguia perceber isso, porque esse envolvimento de amor acontece com todos os espíritos, porque todos nós somos filhos de Deus. Precisamos ter essa consciência.
Porém, ele tinha a sua consciência limpa, tranquila, de uma existência voltada para o bem, de fazer o bem, de agir no bem, de pensar no bem e fazer tudo aquilo que era possível, que estava ao seu alcance de um espírito encarnado, mesmo sem ter conhecimento doutrinário. Então, ter conhecimento doutrinário é algo que vai nos auxiliar muito, porém, utilizar esse conhecimento doutrinário para que a gente possa ter uma vida mais feliz, mais tranquila moralmente e se colocar à disposição do bem sempre, esse é o verdadeiro ensinamento que esse Espírito vem nos trazendo. Porque, como eu falei inicialmente, eu fiquei pensando, refletindo, qual era o objetivo real desse Espírito estar aqui? É nos mostrando que a consciência tranquila vale muito mais do que ter muito conhecimento. Porque às vezes temos muito conhecimento, mas a nossa consciência não é tranquila. Nós não fazemos todo o bem possível, nós não pensamos todo o bem possível, nós não agimos todo o bem possível. E é essa a verdadeira lição que esse Espírito vem nos trazendo, né? Porque ele teve realmente dificuldade naquele momento de transição da carne para o plano espiritual. E aí ele continua aqui nas suas falas lá com Kardec. Ele fala assim: depois transcorrido um tempo incalculável de angústias contidas, sem força para senti-las, depois, digo, desse tempo que parece interminável, quer dizer, para ele foi um tempo interminável, né? Ele se colocou à disposição já em 4 dias. Então, assim, para ele foi um tempo, assim, enorme, tá? E ele continua aqui. O renascimento gradual da vida, o despertar, uma nova aurora para um outro mundo. Nada de corpo material, nem de vida terrestre. Vida sim, mas imortal. Olha como ele já conseguiu ter um outro olhar, né? Passada a perturbação, passada aqueles momentos para ele muito ruins, da falta do conhecimento do que vinha após a morte. Olha como foi para esse espírito a chegada no plano espiritual de verdade, o entendimento. Ele fala assim de uma vida, de um despertar, né? Um despertar de uma nova aurora em um outro mundo. Então ele já vê um amanhecer, algo muito emblemático, né? Quando a gente fala às vezes de amanhecer, de uma nova vida, isso nos traz o quê? Esperança. Então essa fala desse espírito aqui me encheu de esperança numa nova vida, né? Porque ao chegar, ao perceber que vai ficar tudo bem, que é uma nova vida, mas eu tenho condições de estar envolto com espíritos amigos, né, como ele vem falando aqui um pouco mais à frente. Eu não tenho mais o corpo, porém eu vejo formas diáfanas, espíritos que deslizam, que surgem a todos os lados. Então, quer dizer, esses espíritos que estão ali próximo a ele são espíritos amigos, espíritos que o impulsionam à segurança, a estar num patamar de harmonia, acalmando o seu espírito recém-chegado, fazendo com que ele se sinta bem, amparado, fortalecido, mesmo não tendo condições de entender. Era essa sensação que ele percebia ao se descortinar numa nova aurora da vida. Eu achei isso aqui muito bonito, né? Que ele fala, vida sim, mas imortal. Olha como ele já percebe que o seu espírito é um espírito imortal. Como ele já percebe que a vida que se descortina para ele é uma vida nova, porém uma vida de pleno amor, de paz, de tranquilidade, porque ele foi um espírito que conseguiu amealhar esse tipo de sensações, porque ele teve uma vida de dever cumprido, ele teve uma vida onde ele usou o fardo, mas ele mesmo diz que foi um fardo leve. Por quê? Porque ele tinha o auxílio da espiritualidade amiga, mesmo sem ter conhecimento que existia
essa vida futura. Ele tinha consciência da vida futura, porém uma consciência interna. É o que nós estamos buscando, essa consciência, né? Através dos estudos, através de se utilizar de todo esse conhecimento doutrinário. Porque ter conhecimento doutrinário não é só para dizer que tem, eu sou 10 anos de doutrina espírita, eu já li diversos livros, diversas coleções. Se eu não me utilizo, eu preciso me utilizar disso, eu preciso crescer moralmente, até mesmo para que quando eu passe por determinadas situações na minha vida encarnada, eu tenha condições de superar essa dificuldade material, porque as dificuldades que nós passamos aqui são dificuldades materiais, né? Independente, são dificuldades materiais e precisamos passar para que a gente possa crescer como espírito imortal e ter condições de se utilizar nessa frase que ele se utilizou: a minha vida foi um fardo leve. Então, quer dizer, isso ter essa consciência. São poucos os espíritos, como ele mesmo diz, que têm essa consciência de que teve uma vida e essa vida foi leve, né? E aí ele continua aqui, ele vem falando: que vida nova, meu amigo, nova, brilhante, cheia de ventura. Olha só, que descortinar belo que ele teve. Ele simplesmente começou a perceber o local no qual ele se encontrava. Por ser classificado um espírito feliz, ele já tinha condições de estar entre os espíritos venturosos, entre os espíritos que estavam ali com uma vibração altíssima, com uma vibração de amor, de paz, de tranquilidade, né? Como ele fala aqui, é uma vida nova, brilhante, que possamos ter também esse olhar de que esse ponto, né, a chegar da nossa trajetória de espírito. Quando eu chegar no plano espiritual, o que eu quero? Qual é o meu objetivo? Eu quero também ter essa visão de uma vida brilhante, de uma vida venturosa. Mas o que eu preciso para isso? O que eu preciso escalar na minha vida encarnada para chegar nessa posição? E aí a gente começa a fazer diversas análises, né, na nossa vida. O que eu preciso deixar? Orgulho, vaidade, egoísmo. Eu preciso ter consciência do que é fazer o bem, porque às vezes a gente acha que fazer o bem é simplesmente doar algo que está sobrando no armário ou um dinheiro que está sobrando na nossa conta bancária, quando na verdade não é nada disso. Muitas vezes fazer o bem é aquele momento em que você se reúne com você mesmo e faz uma prece. Já que você às vezes não tem condições materiais, você consegue fazer uma prece a envolver quem realmente precisa dessa vibração de amor, de paz, de tranquilidade. A gente às vezes não pode fazer nada material, mas a gente pode fazer sim diversas coisas dentro do nosso próprio pensamento, como a gente pode emanar boas vibrações, a gente pode auxiliar, né, alguns trabalhos que são feitos com as nossas vibrações de amor, de pacificação, de harmonia. Então, quanta coisa a gente pode fazer que vai nos auxiliar no caminho, nessa trajetória de ser um espírito feliz, que é o que todos nós buscamos em relação à vida futura, né? O que mais interessante desse espírito aqui, para a gente finalizar, né, é quando ele fala da importância do estudo, da importância de ter conhecimento doutrinário, da importância que nós precisamos se utilizar de todo esse conhecimento, porque só assim conseguiremos trilhar um caminho muito mais firme, seguro e feliz. Como foi a mensagem inicial, a gente precisa tirar essas túnicas que nós estamos vestindo há milênios aí, em diversas encarnações, para que a gente possa realmente se colocar à disposição de Deus e do nosso querido Mestre Jesus. Que possamos ter esse espírito aqui. Eu recomendo a todos que leiam,
reflitam cada frase utilizada por ele, compilada por Kardec, porque é muito interessante quando ele fala, ele nos auxilia, ao estudo, à compreensão da vida futura, a pensar na vida futura como algo que vai acontecer conosco mais cedo ou mais tarde, mas principalmente a forma com que nós iremos chegar na vida futura. Que possamos aproveitar esse legado deixado por Kardec para que a gente possa trilhar um caminho seguro dentro da nossa vida de encarnado. E agora, meus irmãos, eu convido a todos para que a gente possa encerrar o estudo do livro Céu e Inferno, que possamos unir os nossos pensamentos para uma prece de agradecimento a esses minutos de estudos e reflexões. Vamos agradecer. Senhor Jesus, querido amigo, só nos resta te agradecer, Mestre querido, pela oportunidade do estudo, do trabalho, de estarmos aqui reunidos em teu nome, com a presença amiga, Senhor, da espiritualidade tão querida, que nunca nos abandona, está sempre junto a nós, a nos fortalecer, a nos deixar cada vez mais, Senhor, com um pensamento voltado para o bem. Que os bons espíritos auxiliam a cada um de nós, para que possamos cada vez mais viver a vida de espírito ainda encarnado. Que os bons espíritos auxiliem a todos. E assim pedimos então a Deus nosso Pai a permissão para darmos por encerrado o estudo de hoje. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.